Nós aguardamos o retorno do Senhor. Para que Deus vai enviar doente para o hospital que não sabe atender? Oh meu Deus, derrama! Que o céu estabeleceu sobre as suas vidas. Confiamos em vocês como cabeça. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. E eu peço agora à mídia que, se puder, coloque o texto proposto pelo nosso dirigente, o nosso presidente da União de Homens. 1 Coríntios, capítulo 4. A igreja, por favor, se coloque de pé. 1 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 até o verso 10 de maneira responsiva. Eu estarei lendo os versos de números ímpares e a igreja os números pares. A mídia projetando ali no telão, nós vamos todos ler na mesma versão, para ficar uma tomada bonita, para depois nós podermos ler ou assistir junto com nossos amigos. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Tem aí? Podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 10. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros. Volte para mim, por favor. Então eu vou pegar minha Bíblia ali e vou lendo. Só um minuto. Vou começar de novo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, os vice-versa dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós exercícios. Amém. Para ficar mais bonito ainda, o tema do nosso congresso de homens, ele é fidelidade. Você pode dizer para mim assim, fidelidade. Fidelidade. Que bonito ficou. Vamos aumentar um pouquinho agora? Nós vamos dizer assim, ó,
fiéis na palavra, fiéis ao chamado, fiéis na missão. Mais uma vez, fiéis na palavra, fiéis ao chamado e fiéis na missão. Agora eu vou fazer assim, eu vou dizer felicidade, eu quero ver quem vai ganhar um prêmio do Diácono Adamo, que é acertar as 3 formas que ele colocou de proposta para o tema. Fidelidade, fiéis na palavra, fiéis ao chamado e fiéis na missão. Deu para entender? Tem aí, Tiago, no telão? Tem não, né? Vamos mais uma vez. Fidelidade, fiéis na palavra, fiéis ao chamado, fiéis à missão. É preciso ter disposição para isso. Podemos assentar. Pai bendito, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. O Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe de todas as coisas e precisamos, ó Deus, do Senhor falando conosco aqui, porque a Tua palavra, ela não traz embaraços, a Tua palavra é aquela que vai agora desbaratar todo o encantamento, toda a mente que for agora tirada desse lugar, agora isso tudo é cortado. Isso, os anjos do Senhor se espalhem por esse lugar e agora façam que somente a doce e viva presença do Senhor nosso Deus seja pública e notória em cada cadeira de pessoa aqui assentada. Eu declaro para todos os fins que todos aqui agora e todos aqui lá na casa deles, que estão nos ouvindo agora pela TV, sejam abençoados no nome poderoso de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Nesta noite, a minha oração é para que Jesus nos encha tanto, mas tanto da presença dEle, do Espírito dEle, conforme a irmã disse hoje, agora há pouco, sem o Espírito Santo não dá. Precisamos do Espírito Santo para fazer todas as coisas, as tarefas todas que temos propostas para este ano que ainda está chegando no meio. As células estão chegando, vão se multiplicando em nome de Jesus. Isso é prova real. Não tem esforço nenhum nosso, é só fazer. É só ter disposição para fazer. É preciso ter disposição para isso. Queridos, sem mais delongas, o texto a qual nós lemos é Paulo quem escreve à igreja de Corinto. Essa igreja é marcada por algumas divisões sociais, alguns pensamentos que os gregos gostavam de discutir. Era um tempo onde levantavam-se grupos para debater temas filosóficos, temas também espirituais, e eles ali também tinham templos para vários deuses, e ali naquele lugar, o templo mais cultuado era o templo da deusa chamada Afrodite. Era a chamada, naquele tempo, da deusa do amor. Você já pode ter visto algum filme que relatou alguma coisa a respeito disso. Ali naquele lugar existia sempre aquele clima de competição e as pessoas não sabiam ali viver, a não ser fazendo parte de um grupo seleto A ou grupo B. Paulo, quando chega àquele lugar, ele encontra um verdadeiro obstáculo, mas cheio do Espírito Santo, ele consegue começar os seus trabalhos ali de evangelização e uma igreja ali nasce. Nascendo a igreja, ela ainda era influenciada por questões externas, como, por exemplo, eu agora me converti através do pastor Apolo, mas eu me converti através do pastor Paulo, mas eu me converti através do pastor Cefas, ou Pedro, se você assim preferir. E Paulo agora escreve essa carta na tentativa, ou procurando buscar fazer com que a igreja do Senhor se achegasse no prumo, que ela se nivelasse, que ela tivesse agora o mesmo pensamento de buscar coisas maiores e superiores, além de ficar agora nos seus debates cotidianos do dia a dia.
como ali tinham sido conversas muitas mulheres que trabalhavam no templo de Afrodite, ele teve que fazer alguns concertos e ajudar os irmãos ali para que todos ficassem firmes na fé e inabaláveis, sem nenhum problema para poder estar ali dentro da casa do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma carta onde, resumidamente, Paulo está dizendo para a igreja: nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte disso tudo que está ao nosso redor. Nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e é isso quem agora vai nos nortear. Parece que eu olho e vejo Paulo olhando para assim como para os romanos e dizendo em outras palavras para ele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu agora olho para o alvo e prossigo caminhando. É daqui para o céu. E eu creio que aqui tem pessoas, assim como aquelas que estão nos assistindo, que foram chamadas para o mistério a qual Deus está querendo entregar para nós nesta noite. E isto nós só poderemos conseguir continuar se nós estivermos ligados e prosseguindo para o alvo, que é Jesus o Cristo. Eu já posso sentir o Espírito Santo de Deus se movendo no nosso meio. Eu vejo crianças louvando como não louvavam antes. Eu vejo os adultos cantando, levantando as mãos, derramando lágrimas como de verdadeira demonstração de que o Espírito Santo está tocando lá dentro, está fazendo uma ministração tão gostosa que eu agora posso sentir, posso ver que o Senhor está abençoando pessoas aqui, que o Senhor está trabalhando na vida de pessoas aqui, que problemas que vocês deixaram lá na casa de vocês só para estar aqui hoje adorando o Senhor, Ele está dizendo que é preciso ter disposição, e se você tiver disposição para andar comigo até o final, eu vou te abençoar. Ele não está dizendo que vai te abençoar porque você está aqui na igreja, Ele está dizendo que vai abençoar a sua vida, a sua família, porque você resolveu seguir o maior dos maiores exemplos de vida que pisou aqui na terra. E é ele que Paulo anuncia e que nós aqui da igreja congregacional também anunciamos: Jesus, o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, o soberano, o Rei das nações, o Deus da glória, aquele que vive e reina e está presente aqui neste lugar. Eu já posso sentir Ele. Deixa eu ver se tem alguém aqui que também sente Ele. Levante as suas mãos e glorifica. Eita Deus! Igreja congregacional, a sua história ainda vai continuar. O projeto, o tema deste evento é simplesmente para tratar conosco a respeito de questões que, assim como na igreja de Corinto, nós também estamos vivenciando. Nós olhamos, nós dizemos, nós damos tapinha nas costas, mas nós ainda temos receios, e quando nos afastamos dessas pessoas que nós falamos, abraçamos, nós dissemos coisas que não diríamos na presença deles. A igreja do Senhor é viva, a igreja do Senhor é habitada por um Espírito, pelo Espírito do Santo. A igreja do Senhor é abastecida todos os dias através das revelações descritas ou escritas nas Sagradas Escrituras. E a igreja do Senhor é impulsionada por esse mesmo Espírito para continuar a fazer a sua missão. E quando ela se abdica disto, ela começa a reter coisas que o Espírito Santo de Deus não comunga. E ele não comungando, ele se afasta, assim como o profeta do Antigo Testamento, chamado Naum, escrevera e disse que a única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado, uma mancha,
uma sujeira, um pensamento escuso, é uma divisão, são debates que não levam a lugar nenhum, são preferências. E o Espírito Santo de Deus falava comigo enquanto eu preparava a mensagem e falava: Senhor, misericórdia, o texto é fechado para que nós sejamos fiéis à Tua palavra, fiéis ao chamado e fiéis na missão. O que nós poderíamos dizer para a igreja que é tão abençoada com inteligência diferenciada no estudo das Sagradas Escrituras? O que nós podemos dizer a alguém que tem tanto para entregar e que possivelmente está tão cheio de si, que pode querer não ouvir, pensando que será o seu servo falando e não o Senhor? E o Senhor falava comigo em tom de chamar a atenção, a minha atenção, e dizia: quem és tu? Eu falava: nada, Senhor. O que você fez para fazer com que a igreja ficasse daquele jeito? Nada, Senhor. O que você fez, o que você trabalhou, no quanto você se empenhou? Nada, Senhor. Então simplesmente seja assim como o microfone que está na tua mão. Você crê que, se for da vontade de Deus, mesmo que o profeta esteja subindo uma alta montanha para amaldiçoar o povo, Deus tem o poder e a autoridade, se Ele quiser Ele faz, porque é Ele quem manda em cada lugar desse mundo, tudo é dele, nada mudou, que Ele tem o poder para fazer uma mula falar e dizer para o profeta: ei, aonde você vai? Você vai fazer o quê? Você está achando que você é quem? E que se mesmo assim esse profeta ousar continuar para fazer aquilo, porque afinal de contas ele estava recebendo uma paga, Deus vai ter o poder de, quando ele abrir a boca, ele vai dizer palavras que ele não queria dizer, e essas palavras, ao invés de amaldiçoar, elas vão abençoar você. Então eis que eu te apresento aqui, eis as Sagradas Escrituras, e eu humildemente digo: eis aqui a mula. Igreja congregacional, a sua história vai continuar. Seja fiel para você poder ver os verdadeiros resultados. Para ter resultados, é verdade, eu preciso ser fiel. Mas como eu posso ser fiel? Com certeza, você precisa buscar a excelência. Busque a excelência ao invés da mediocridade. Queridos, o óbvio ainda precisa ser dito. Nós estamos nivelando muito por baixo. Nós precisamos encontrar exemplos maiores e melhores e nos nivelar lá por cima. Para de nivelar por coisas insignificantes. Não se nivele por pessoas desanimadas, não se nivele por pessoas que estão deixando esse lugar, não se nivele por pessoas que não oram, não se nivele por pessoas que não leem as Sagradas Escrituras, não se nivele por pessoas que não respeitam autoridades, não se nivele por pessoas que destratam as suas esposas, não se nivele por pessoas que agridem as suas esposas, não se nivele por pessoas que têm a boca suja, não se nivele, não se nivele, não se nivele. Chega de mediocridade, nós precisamos alcançar lugares mais altos. Busque a excelência e somente a excelência.
Eu sei, porque eu vivo aqui desde os meus 12 anos. Nunca, vou repetir, nunca, nesta igreja, teve um exemplo que escandalizasse, seja qualquer um que estivesse no entorno da igreja. Nunca! Essa igreja não tem exemplos ruins. Mas nós, por vezes, lembramos de casos de outros lugares que não tinham mais como ficar lá e vieram para cá se esconder. Nós abraçamos, eram irmãos, iríamos orar, iríamos tratar a ferida. E começávamos agora a dizer: mas fulano fez isso, por que eu não posso fazer? Não adianta você ser a congregacional mais beijoqueira da igreja e ir morar no inferno. Não adianta você ser o homem mais bonitão da igreja e ir morar no inferno. É sobre isso que o Senhor está falando conosco. Fidelidade. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo sabe, e Ele é o Deus de excelência. Ele te chamou para ser poderoso. Pisa nessa terra e essa terra vai ser sua. Como eu posso, então, ser fiel? Eu preciso assimilar bons exemplos da Bíblia. Preciso assimilar bons exemplos da Bíblia. Meu querido, a vida nem sempre é justa, mas Deus é fiel. Você pode me ajudar a pregar e dizer isso? A vida nem sempre é justa, mas Deus é fiel. Assimilando bons exemplos da Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali a galeria dos heróis da fé. Homens aos quais o mundo não era digno. Meu Deus. Homens ao qual o mundo, não é a cidade, não é o bairro, não é o mundo, não merecia ter eles aqui. Eles eram fiéis ao ponto de que, quando o imperador da época, o império político que governava e era déspota, ele pressionava, perseguia, torturava, matava todos aqueles que ousavam se reunir graciosamente, assim como eu e você aqui nessa noite. E quando eles eram pegos, lhes era oferecido agora que eles negassem a sua fé, ou seriam penalizados. Quem não sabe da história do Coliseu, quem não sabe da história da perseguição à igreja, leões eram soltos na arena onde estavam cheios de crentes, e ali os leões vinham e faziam das suas atrocidades, despedaçando as pessoas, e ali era dito a eles ainda: e aí, vocês têm mais uma chance, é agora ou nunca. Vocês negam a esse Jesus a qual vocês creem, vocês negam a esse Deus a qual vocês creem. Não, 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 não. Soltem os leões. E era gritaria para todo lado, criança correndo e mãe tentando abraçar a criança para que ela não fosse comida despedaçada, mas não tinha jeito. O que imperava ali agora era o ódio, ao invés do amor de Jesus, a qual era ensinado. Mas ali, mais do que isso tudo, eles sabiam que a vida nem sempre era justa, mas sabiam que Deus era fiel para guardar o tesouro deles até o dia final. Esse é o meu Deus, é o seu Deus.
Se não deu tempo de te entregar a tua vitória enquanto está aqui em vida, Ele te entregará no dia quando nós juntamente, ao soar da 7ª trombeta, encontrarmos com Ele nos ares. Esse dia será maravilhoso. Oh, glória! Eita Deus! Ah, meu Pai poderoso! A única coisa que mantinha eles ainda fiéis, a única coisa que ainda mantinha a união entre eles, apesar dos pesares, da dificuldade toda, da dor, da vontade extrema de sentir medo e agora ficar dentro de um quarto trancado para não ser capturado e ficar quietinho lá dentro adorando a Deus, cantando os hinos deles. A única coisa que fazia eles ir para outros lugares e continuarem a evangelizar. É isso que todos os dias os pregadores que vêm aqui vão dizer para você: busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, se encha de azeite, não deixa o azeite da tua botija acabar. Paulo vai ensinar em Efésios dizendo que como nós devemos buscar, entoando louvores, cânticos, estando em oração. Todo mundo pensa que esse texto, a ênfase é não se embriagueis com vinho, mas a ênfase é enchei-vos do Espírito. E eu repito, enchei-vos do Espírito. E eu repito, enchei-vos do Espírito. Seja o que for, seja o que acontecer, a sua vida não vai parar se você entender que, seguindo os exemplos da Bíblia, todos eles eram cheios, todos os dias cheios, buscavam a presença de Deus e eram cheios, e seja o que eles dissessem, as pessoas ouviam e sentiam e entendiam tudo, e o coração começava a ficar mole, por mais que fosse um cidadão romano, um soldado romano, que fosse um perseguidor dos cristãos, assim como Paulo era, aquele que encontra Jesus, a vida muda. Por isso você vê tanto na igreja do Senhor, seguindo bons exemplos, ex-satanista, seguindo os bons exemplos da Bíblia, feiticeiro, ex-prostituta, ex-drogado, porque o poder de Deus está escrito aqui e é livre e liberal para todo aquele que ler e crê. Siga bons exemplos da Bíblia. Essa é a primeira coisa que o Senhor nosso Deus falou comigo. Eu prometo amar e ser fiel mesmo com o sacrifício da própria vida, foram o que os nossos heróis da fé disseram um dia. Você está preparado para viver um novo tempo? Você está preparado para ver os resultados na sua vida? Você está cheio de Deus para quando começar os trabalhos na célula, lá na tua casa, poder receber o tanto de gente que vai entrar lá e vai chorar e vai abrir a vida, o coração para você, e você vai falar: meu Deus, eu nem sabia que eu sabia isso, e quando eu fui falar, algo sobrenatural aconteceu. E isso é porque você hoje ousou seguir exemplos maravilhosos da Bíblia Sagrada, fiéis à palavra de Jesus. Todos nós congregacionais podemos bater no peito e dizer aos quatro ventos: somos todos fiéis à palavra de Jesus. E o resultado só pode ser um: poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Como eu posso ser fiel e ver os resultados? Assimilando para você os exemplos dos nossos heróis da fé. Eu ainda vejo que Paulo queria falar com a igreja dos Coríntios, que em meio a tantas divisões que existiam ali, tanto disse-me disse, picuinha, panelinha, se eu fosse na casa dele, era aquele copinho de guaravita de açaí com biscoito de água e sal. Mas se fosse a pastora Bianca, aí tinha pizza frita, Coca-Cola,
Aí de repente eu chegava lá de novo e recolhia tudo. Não, é só para Bianca. O texto ainda vai me ensinar. E eu agora peço licença a vocês para dizer que nós precisamos seguir os bons exemplos da nossa história. Os bons exemplos da nossa história. A primeira pessoa que eu cito nesta noite, com todo o respeito, com toda a admiração, que leio a respeito e tento copiar, porque o marco da igreja congregacional é esse, você vai entender agora. É o doutor, pastor Robert Calley e sua esposa Sarah Calley. Doutor Robert Calley e a pastora Sarah Calley. Meu Deus. Os caras tiveram a coragem de largar tudo. Tudo. Vieram para cá, imbuídos somente de uma missão, de algo que impulsionava eles no coração e nas pernas. Não sabiam onde era o Brasil, mas algo dizia que deveriam vir para o Brasil. Olha que coisa incrível! O Brasil ainda era um país emergente, ninguém sabia. Uma terra de índios, onde os portugueses vieram e saquearam toda ela. Agora eles foram chamados por Deus para entender que precisavam vir aqui e começar a primeira reunião em português fixa no Brasil, lá na cidade de Petrópolis, com apenas 5 pessoas contando a historinha do Jonas. E a gente fica querendo destrinchar teologia sistemática. A gente fica querendo dizer porque no grego está escrito, e essa palavra quer dizer, porque no hebraico, aramaico, meu Deus do céu, só precisa você se entregar de uma forma que o Espírito Santo vai te impulsionar. E lá dentro, sem você querer, você vai estar lendo o texto e vai falar assim, nossa, nunca li esse texto como eu li hoje, eu entendi tudo. Meu Pai do céu. Seguindo os exemplos da nossa história, nós vamos ser impulsionados para novo tempo. A missão ainda é a mesma, mas é um novo tempo, com pessoas diferentes, com a história dando continuidade. E olha que história bonita, quantas igrejas nós temos no Brasil hoje? Quantos anos nós temos a igreja centenária do Brasil? Nós estamos aí vivos. Mas nós não podemos deixar isso acabar, nós não podemos deixar isso como está. Nós devemos agora entender aquilo que o presente que Deus entrega para o pastor, e ele agora agracia os membros e fala assim, eis que aqui o Senhor me entregou, e nós vamos começar a fazer isso aqui agora, e Deus vai nos abençoar. Teve uma vez que quando o Dr. Calley evangelizava, aconteceu um alvoroço, um quebra-pau, tipo saída de Maracanã, encontro de torcidas, tudo quebrando, botando fogo nas casas, e agora estavam fazendo sabe o que? Procurando aquele homem que estava pregando e estava fazendo a vida das pessoas agora mudarem. As pessoas que eram beneficiadas quando não tinham o evangelismo das drogas, das bebidas, da prostituição, dos bares, das boates, seja lá do que mais houvesse, agora estavam loucos querendo pegar aquilo porque estava acabando com a economia do lugar. E aquele homem, Deus agora dá uma inteligência a ele, e ele se veste de enfermeira. E é agora colocado numa maca e é conduzido para a ambulância e sai dali ileso. Você já viu alguma história na Bíblia Sagrada onde Deus livra o homem de Deus que ele enviou, seja do perigo que for? Você acha que essas coisas não podem acontecer comigo e com você? Eu estou dizendo para você hoje que com o Dr. Robert Calley, o nosso missionário enviado lá da Escócia para o Brasil, aconteceu com ele
E ele veio aqui, firmou a cadência e falou: eis que eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, e seja o que for, eu estou aqui para o que deve Eu tenho disposição para isso. E nós? E eu e você? Netflix? YouTube? Jogos de futebol? Disposição zero. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus manda eu dizer: ei, congregacional, eu estou enviando a vós um novo tempo. Eu estou colocando em vocês, ainda mais forte do que era antes, o meu Espírito, que renovará todas as coisas. Receba. Eu ainda tenho um segundo exemplo de bons homens da nossa história. Esse vocês não conhecem, não. Comedor de melancia, pescador, empresário, administrador, gostava de mergulhar nos rios, nas águas do Rio São Francisco. Um dia conheceu a palavra do Senhor, converso, aprende sobre a missão Brasil-Portugal, dá um pulinho para o Rio de Janeiro para estudar, conhece lá em Niterói uma bela moça, pede ela em casamento, os dois casam, tem 2 filhos, amigos meus, desde a infância. Que beleza vê-la aqui hoje. Deus lhe abençoe. Meu irmão Sanderson também, Deus abençoe ele lá, onde ele estiver. E eles chegam à Volta Redonda. A missão era: tem que ir, vamos então. Mas para onde nós vamos? Lá em cima da serra não tem igreja, tem que ter alguém lá. Tem que mandar alguém para lá, mas vocês vão ter que ir por conta própria, se vira. Aí eles vêm, dormem um tempinho no relento, constroem um telhadozinho e deita no chão. Aí tem um fusquinha que por vezes dorme no fusca. Heróis da sua história. Você está entendendo que esse exemplo de reverendo Wilson dos Anjos e pastora Sandra não fosse real, aonde você estaria agora? Domingão, pós-churrasco, acabou o jogo. Onde você estaria agora? Preciso entender que preciso seguir exemplos da minha história, mas se eu não sei a minha história, como é que eu vou seguir? Se eu não estou interessado em saber como isso daqui foi feito, para onde isso aqui vai, se vai acabar ou não, eu não estou nem aí. Como é que eu vou seguir esses bons exemplos? Eu estou desanimado. Hoje eu não vou na igreja não. Está trabalhando? Não. Rapaz, um senhor de 80 e mais um pouquinho anos, sair no frio, sozinho, lá de Piraí, quarta-feira, para vir dar treinamento para a célula. Tem que gostar, tem que amar, tem que ter prazer, tem que ser impulsionado pelo Espírito Santo. Porque eu e você sequer ousamos tirar a meia dos pés quando estamos em casa. E mesmo que alguém nos ligue, mesmo que alguém nos procure, a gente olha e fala: que saco, por que está me ligando? Meu Deus, eu não quero atender, fala que eu não estou aqui. Você poderia repetir comigo aqui uma coisa? Eu vou dizer primeiro, você ouça e depois veja se vale a pena repetir. Prometo me esforçar muito mais, até poder me esforçar mais ainda. Dá para repetir? Prometo
me esforçar muito mais, até poder me esforçar mais ainda. Aleluia! Eu não posso deixar de prestar essa homenagem. Eu ainda quero citar um diácono muito doido que era dessa igreja e hoje Deus já o tem em seus braços. Quando isso tudo aqui começou, que as retroescavadeiras ainda cortavam esse barranco, eu e Sanderson eram molecotes e naquele tempo ainda usava aqueles shorts curtos de jogador de futebol, e a gente criança aqui, cada um com uma enxada, vamos capinar, e os antigos falavam, não, eles são crianças, eles vão machucar a coluna, não, deixa eles. Pastor Wilson fala, deixa eles mostrarem, porque eles estão querendo participar, deixa eles ter uma colher deles aqui no meio dessa obra. Nesse tempo, um homem evangelizava aqui, e pessoas que frequentavam esse terreno que era baldio, começaram a fazer ameaças, diziam coisas que você ouve lá onde você mora. Seja onde você mora, tem sempre aqueles viciadinhos, aquele maconheirinho, aquele cheirador, aquele traficante que vai olhar e não vai gostar de alguma coisa, vai querer botar o dedo sujo e fazer das gracinhas dele. Mas olha só o que eles ouviram quando disseram isso para homens fiéis da igreja congregacional. Eles falaram, ousaram ameaçar, e ele calmamente disse assim: olha, rapaz, nós crentes somos iguais à formiga. Ah, meu Deus! Se você matar um, depois vai aparecer mais um monte. Ele estava dizendo que nós éramos unidos, que nós tínhamos o mesmo propósito e que cada um cuidava de cada um, que a família de um também era a família do outro. Por isso eu digo e repito, na igreja congregacional não existem escândalos. Aqui só tem famílias. Se um irmão disser para minha esposa que ela está bonita porque ela é, eu sei que ele está simplesmente elogiando ela, porque eu sei que aqui somos todos famílias. E é claro, eu não posso deixar de falar de um baixinho, de 1,60 m, 65, que pregava para tudo que é lado, que deixava por muitas vezes a família dele dentro de casa, que arrastava ainda a esposa para fazer as visitas e nos trabalhos, e sempre trabalharam com libertação, e faziam com que o inferno se atrevesse a ir lá na minha casa e fazer das gracinhas dele lá dentro, revirando tudo para o alto, jogando as panelas de cima das prateleiras, fazendo portas de armário baterem, fazerem a porta do guarda-roupa abrir e se amostrarem para mim e para meus 2 irmãos. Eu falo do presbítero Silvio, falecido, que Deus também já o tem, e a minha mãe, a diaconisa Rosária. Eu quero render essa homenagem a esses 2 homens aqui ainda hoje, porque Deus usou eles muito, principalmente para manter os filhos pobres que não tinham nada, para ainda ficarem firmes na fé. O meu pai nunca me disse que eu era obrigado a me batizar. A minha mãe nunca me mandou, vai para a igreja. Sabe por quê? Porque eu sabia que aqui era um lugar de família, porque eu sabia que aqui tinham bons exemplos de homens da nossa história que cuidavam da gente. Meu pai e minha mãe ficavam tranquilos, que sabiam que eu estava na casa de um meu outro padrinho. Eu não vi se ele está aqui, mas a esposa dele também, Deus já a recolheu. Diácono Jair, muito obrigado por tudo, por tudo. O senhor é um excelente exemplo. Ah, xerema, cara, suíte, xerelamanto, ya, xerelamanto. A família Melo
Meu Deus, essa família, a Elaine está lá atrás, a Elaine sabe disso. A gente era irmão, todo mundo, mais de 30, todo mundo irmão. Vivíamos juntos, fazíamos tudo juntos. Éramos a igreja primitiva de Atos. Ninguém nunca passou a mão nas meninas. As meninas nunca se atreveram a ficar pulando no colo dos meninos. Era uma amizade inocente. Éramos irmãos. Estou mentindo, minha irmã? Bons exemplos da nossa história. Eu quero que você olhe aí para o meio da tua igreja. Pode ser que ele não esteja aqui, mas alguns estão. O presbítero Márcio está ali, o presbítero Marcelo, decano, diácono Quirino. Os próprios obreiros da igreja de Piraí. Já reparou quando a gente vai lá, parece que a gente não saiu daqui? Siga bons exemplos da nossa história. Prometo me esforçar muito mais, até poder me esforçar mais ainda. E por último, eu digo que nós também precisamos aprender com o erro dos outros. Precisamos aprender com o erro dos outros. Querido, a vida nem sempre é sobre mim, a vida nem sempre é sobre você. Para de ser egoísta. Ela nem sempre é sobre nós, mas ela sempre vai nos ensinar. Deus, o Criador, um dia, o texto de Gênesis 1 vai dizer que Ele criou os céus primeiro e depois a terra. Então Ele criou primeiro os anjos, as coisas celestiais, espirituais. Era tudo perfeito, tudo bonito, tudo belo. Anjos cantando, sons de trombeta, trompete, alborós, pianos, harpas, aquele coro angelical. E Deus era adorado 24 horas. Alguns outros profetas vão dizer que quando Deus os permitiu olhar para o alto trono, eles acharam que iria morrer de tanta santidade que tinha. Por isso a gente diz, beleza da tua santidade é o que está em torno do trono, aonde ele está assentado. Tudo aqueles enfeites, aqueles anjos, é a beleza da sua santidade. Mas algo aconteceu que um dia estava tudo certinho, mas um dia um se levanta e ousa se rebelar contra o Criador de todas as coisas e arrasta consigo a terça parte dessa criação. E ele ousa se levantar e há uma peleja no céu. E eles agora perdem essa batalha e são atirados lá de cima. Saiam daqui, são expulsos. Esses não têm perdão. Eles choram. Eles podem até tentar um dia se mostrar bonzinhos, mas eles sabem que não têm perdão, porque foram criados seres perfeitos. E o próprio apóstolo Paulo, salvo engano, que vai dizer que esses que foram despejados lá do céu, a esses não tem perdão. Nós devemos aprender com eles, com o erro deles, e saber que não é possível se rebelar contra Deus. Deus chamou você e criou você com um único propósito de adorar e glorificar o seu santo e belo nome, e servi-lo, sendo fiel ao chamado, à palavra e na missão. Não jogue fora essa oportunidade a qual você está ouvindo hoje. Deus escolheu você, Ele escolheu você e falou, é esse aí que eu vou usar, é esse aí que eu vou enviar. E além desses anjos que se rebelaram e foram jogados para fora, foram expulsos, Deus ainda criou a terra. E lá na terra Ele fez um jardim muito belo, e lá Ele colocou todas as flores, todas as árvores, todos os pássaros, os animais. Era uma harmonia fenomenal.
E ele olhou para aquilo e falou assim: agora eu vou criar o homem. E ele criou o homem. Deus tudo fez, tudo é dele. E ele viu que o homem, apesar de estar trabalhando ali, está fiel, está feliz, faltava ali uma coisa, e ele falou: far-lhe-ei uma auxiliadora. E a história você já conhece, ele cria Eva, e os dois começam a viver ali, criando já o seu ambiente, o habitat ali já era comum a todos, mas um dia a serpente iludiu a Eva, e a Eva vai e cede à sedução e pega daquilo que Deus falou que não era para fazer, e ele ainda leva isso para o homem Adão, e Adão também cede e ultrapassa os limites que Deus colocou. Eles também escolheram se rebelar, e o destino foi trágico. Eles foram todos expulsos do paraíso. Parece que a vida acabou, a tristeza era total. Ah, meu Deus, cadê o Senhor? Eu estava acostumado com o Senhor vindo ao entardecer e falar comigo, e agora eu preciso da sua presença. Esse vazio que está no meu peito, isso dói. Vem sobre mim, aonde está o Senhor? Mas não havia solução, porque agora era só choro e ranger de dentes e solidão. Mas Deus olha para aquilo tudo e diz na eternidade: e agora quem há de ir por nós? E o plano perfeito já estava preparado, porque Deus nos amava tanto e nos desejava tanto, e Ele era tão fiel que mesmo sabendo o nosso futuro, Ele já se programava para que ia acontecer. E Ele agora faz com que o seu plano maravilhoso seja executado, e o homem tem agora uma chance, enquanto vivo, de voltar-se para Deus e adentrar mais uma vez no jardim. Eu também preciso aprender com os erros dos outros. Além de não me rebelar contra Deus, eu também tenho que aprender que existem limites. Eu não posso ultrapassar aonde Deus esticou uma régua e falou: é até aqui. Mas por vezes nós, atrevidos que somos, nos colocamos na disposição do inimigo e nos fazemos os mais miseráveis homens que já existiram, e queremos agora deixar Deus de lado. E Deus olha e fala: ei, Paulo, escreve para a minha igreja que eu requeiro agora, nesta noite, de todos os despenseiros, de todos os trabalhadores, de todos os crentes, é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu tenho que ser fiel, e para ser fiel eu preciso seguir os exemplos da Bíblia, eu preciso seguir os bons exemplos da minha história, e eu preciso aprender com os erros dos outros. O marido sai para trabalhar e quer chegar em casa e ver a sua esposa intacta, fiel. O dono da padaria quer deixar o padeiro sozinho e dar uma saída para pagar as contas, e quando voltar ele quer achar o pão pronto. O pastor quer sair um pouco para passear e quer achar que ainda existe culto. Ah, não vamos ter culto não, o pastor não está aqui hoje. Todos querem encontrar alguém fiel. É sobre isso que a palavra de Deus está falando hoje. Você precisa entender que você é preferencial. Deus escolheu e falou: eu conto com você, e eu quero encontrar você fiel. Imagina Deus saindo agora, e você vai ficar um tempo só. Aí você tem que trabalhar num lugar, aí você tem que estudar num lugar, aí você tem que fazer uma viagem,
Você tem que sair do país. E lá são lhe oferecidos riqueza, fama, comida, facilidades. E a sua cabeça tem que estar firme, prosseguindo para o alvo e dizendo: eu sirvo um Deus que tudo vê, eu sirvo um Deus que é fiel, eu sirvo um Deus que disse na sua Sagrada Escritura que eu sei e vejo todas as coisas. Não tem lugar aonde eu esconda que Ele não vá me ver. Eu tenho que saber que Ele está olhando e Ele prometeu e Ele vai voltar. Sabe uma coisa que você pensava em ganhar há muito tempo, e um dia essa coisa chega para você? Você até já curtiu a vida, momentaneamente os prazeres eram bons, mas Deus é tão luz, mas tão luz, que Tiago vai deixar escrito que nele não cabe sequer um ponto de trevas. Aonde ele chega, a gente até canta. O mal tem que sair. Então não tem como ficar na presença de Deus sendo fiel, vestindo esse terno bonito que tu está vestindo hoje, esse vestido aí de varoa de fogo, esse coque no cabelo. Se você, quando não está aqui dentro da igreja com os irmãos olhando você não consegue ser fiel. Não adianta você ser uma maquiagem, não adianta você ser travestido de crente, porque quando a trombeta soar, meu querido, eis que o Senhor fala que eu faço nova todas as coisas, mas seja maldito aquele que se retroceder. Pedro vai dizer que o cão comeu o seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal. É verdadeiro esse adágio. Senhor, o Senhor está falando comigo e com você, assim como Paulo falou com a igreja, que é preciso que todos nós estejamos em 24 horas por dia alertas, porque nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos. Está todo mundo olhando você. A palavra espetáculo aqui que Paulo escreveu vai falar de teatron ou teatrozomenoi, que vai falar da arte televisiva que você tem na sua casa: drama, comédia, terror, suspense. Nós somos olhados todos os dias, e pode ser que seja verdadeira aquela frase que a mão escreveu na parede, que somos todo o tempo pesados, medidos e considerados insuficientes. Mas isso não é para os congregacionais. O congregacional é fiel e vai continuar sendo. Se tem alguém aqui dentro escondido, querendo fazer das suas gracinhas satânicas para atrapalhar a vida de um dos meus irmãos, Senhor Rei meu, pega ele, pega ela, queima, manda fogo, Senhor. Senhor Rei meu, somos todos famílias aqui dentro, somos todos pessoas que amam umas às outras, que não temos partidarismo, que somos fiéis, Senhor. Meu querido, Deus quer te achar fiel e quer te abençoar, não porque você está na igreja, mas porque você tem a disposição de seguir os exemplos da Bíblia, os exemplos da nossa história e aprender com os erros dos outros. Jesus está buscando relacionamentos fiéis, duradouros, porque Ele quer dar continuidade na nossa história.
Eu olho para cada um de vocês aqui, eu consigo ver pastores, pastoras, obreiros fiéis, homens cheios do poder de Deus. Eu olho para vocês e consigo ver que o Espírito Santo vai sendo derramado, e ao abrir das suas bocas, pessoas vão ouvir e vão se converter. Demônios vão ver fogo saindo dos seus olhos e vão sair voado da vida das pessoas que vocês estiverem em contato. Eu sei disso porque Deus é fiel e nós também permaneceremos fiel. Eu sei porque Ele não desiste de você. Ele não desiste. Você desiste dele, eu desisto dele, mas você tem que entender: não desista. Está difícil, está duro, está pesado, mas olha para o teu lado, quantas famílias tem aqui para poder falar com você? Quantas pessoas tem aqui para poder abençoar a sua vida? Olha esses obreiros aí, trabalham de segunda a segunda, e você fica em casa reclamando, ao invés de vir procurar eles para pedir uma bênção, para pedir uma palavra. A sua vida só não anda, só não deslancha por sua própria culpa. Eu quero que você se coloque de pé agora, que nós vamos encerrar. Ah, Senhor, Deus da glória, vai orando, vai falando com Deus. Fala com Ele que você precisa dEle. Fala com Ele que você quer reatar a sua amizade, que você quer ter um relacionamento sério com Ele, que você quer fazer parte da família de Deus. Senhor, um dia eu caí, Senhor, um dia eu pequei, mas hoje eu entendi que eu preciso ser fiel. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste.
Glória a Deus. Glória a Deus. Continua assim, né? Nessa adoração, assim, bem baixinho. Amém. Pregação tremenda. Eu fui esmagado em cada palavra. E eu tenho vivido uma crise no Senhor para poder darmos um passo além do que nós estamos vivendo. O pastor Everton falou muito aqui sobre células. Nós temos pago um preço, nós temos vivido um projeto, iniciado um projeto 100% apoiado pelo pastor Wilson, que é algo que foi uma oração minha com o Senhor, foi um desafio meu com o Senhor, porque se o líder está junto, aí eu não fico despreocupado. Mas nessa pregação eu queria fazer um desafio para você. Se você é a primeira vez que está aqui, ou se você ainda não é membro de uma igreja, ou se você já foi membro no passado e precisa rever a sua vida com Deus, ou se mesmo você é membro dessa igreja, você precisa rever a tua vida com Deus, precisa rever os teus propósitos com Deus, ou se você precisa nessa noite aceitar Jesus na sua vida, dizer: Senhor, eu quero ter um encontro com você. Eu quero te convidar no seu lugar e você levante a sua mão. Se você quer receber a Cristo como Senhor da sua vida e garantir a tua eternidade, quando o Senhor te chamar, quando os fins do dia chegarem para você, você saber que você vai para a eternidade com Deus. Se você é essa pessoa que está aqui, levanta suas mãos e eu vou entender que você está aceitando a Cristo. Alguém nessa condição aqui que precisa receber o seu Senhor, precisa receber Jesus como Senhor da sua vida? Alguém aqui nessa condição? Será que não há ninguém? Será que não há ninguém que não esteja nessa condição? Há uma pessoa. Há mais alguém? Há mais alguma outra pessoa? Então, o Cláudia, traz ela aqui na frente. Então, há mais alguém? Alguém também que nessa noite quer se reconciliar com Deus? Falei: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar. Qual é o seu nome? Meire. Que bom, Meire. Que decisão tremenda que você toma nessa noite. Alguém que quer reconciliar com o Senhor, também levanta a sua mão aí no seu lugar assim: Deus, eu quero me reconciliar com Deus. Senão nós vamos orar pela Meire aqui, porque Deus alcançou o coração dela nessa noite. O Espírito Santo alcançou o coração dela. E é isso. E isso é só o começo daquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Hoje tem uma festa no céu, né? Eu vim de um batismo agora lá na igreja Projeto Vida, né? Tinha mais ou menos 2.000 pessoas dentro da igreja. Sabe quantas pessoas levantou a mão aceitando Jesus? Uma pessoa levantou a mão. Teve festa no céu no meio de 2.000 pessoas. Aqui hoje no nosso meio, a Meire, ela entrega o seu coração para Cristo e nós vamos orar por ela. Vem cá, pastora Bianca, vem cá orar por ela, em nome de Jesus. Ora pela vida dela. Deus, nós celebramos com o céu nesta hora, porque salvação e glória chegou na vida desta mulher, Senhor. E como igreja do Senhor, como testemunhas de Cristo, Senhor, aqui, nós selamos, ó Pai, selamos, ó Deus, e confirmamos a decisão dela perante o Senhor. Deus, a tua palavra diz que aqueles que o confessam diante dos homens, o Senhor o confessará diante do Pai. Portanto, que a partir de hoje, desta hora, o nome dela seja registrado no livro da vida. A aliança dela com o Senhor seja firmada, Senhor meu Deus, e ela seja selada com o Espírito Santo da vida. Que ela receba virtude do alto, que ela receba capacitação, que ela seja preenchida pela tua presença viva, para que ela possa caminhar dia após dia na sua presença, não em religiosidade, mas em perseverança, em fé, em fidelidade ao Senhor.
Que o amor do Senhor que se revelou na cruz do Calvário se revele a ela, Senhor, manhã após manhã, para que ela saiba que misericórdia e bondade se renovam dia após dia, que o Senhor não a trata, Senhor meu Deus, como pecadora, mas o Senhor a enxerga como filha. Pai, dá a ela nesta noite poder de filha, porque a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, a estes deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Que esta noite seja marcada, Senhor, e que o marco na vida dela vire a página da história dela. Em nome de Jesus, como igreja, nós profetizamos e confirmamos esta decisão no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.